Olha só como como estão essas suculentas. Olha o tamanho desse cacho. Agora o ponto mais engraçado é isso, eu nunca tinha visto isso, olha. Flores. Esse tipo de suculenta aqui, eu acho que é bem popular aqui no Brasil, eu já vi em vários lugares, ó. Só que aqui tem duas espécies, tem essa aqui, que é uma mais fina. Deixa eu ver, é isso mesmo. Essa aqui é uma mais fina, ó, percebe, né? E essa daqui é uma com os brotinhos um pouco mais gordinhos, ó. E um pouco mais separados. Aqui são mais juntos, aqui mais separados. Só que olha essa. Olha essa aqui, ó. Olha as flores abrindo. Ó. E vão abrir ainda mais rosa, né? Aqui tem essas outras que parecem umas grandes rosas, né? E pra você ver, ó. Os vasos até sumiram atrás dos cachos dessas plantas, né? Mas estão aqui, ó. Um vaso aqui, ó, bem grande, de plástico, né, cinza. Aqui dentro você vê que tem um borradinho, foi uma suplementação que eu bati no liquidificador. Uma mistura de um comprimido com um composto que eu vi que era bom para elas. Um outro fertilizante natural, NPK eu acho o nome dele. E lentilha germinada para ajudar no enraizamento, né? Essas daqui, ó, estão num vaso um pouquinho menor porque eu fiz o transplante, eu trouxe da Chapada dos Veadeiros nesse potinho. Tem até um furo aqui que eu trouxe de moto, né, para respirar. E aí quando elas vieram, todas cabiam aqui dentro deitada, todas, ó, essa aqui, essa daqui e essas daqui, ó. Tem até um mini cacto aqui. Mas olha só como que já tá. Eu tenho que passar elas para um vaso, eu vou comprar outro vaso desse para passar. Bem bonitas, vai ficar ainda mais. E aqui dentro desse vasinho eu plantei uma semente de pitanga. E outro dia eu abri para ver como é que tava a semente, se não tinha pulbado ou algo do tipo. E tá em excelente estado, né? Aqui do outro lado essa daqui tá um pouco mais sofrida. Tem até uns galhos aqui, o vento que jogou pra cá. Mas eu tô tentando recuperar, né? Eu me descuidei um pouco com a rega delas. E aí acabou que deu uma batida nela. Mas tinha uns cachos assim gigantes. Vai melhorar, né? Aqui tem uma outra espécie daquela rosa, ó, totalmente diferente. As coisas bem mais gordinho. E aqui uma outra espécie, ó, pra você ver que louco. Ela nasce aqui, né? E aí o lugar onde tem mais concentração de luz, ela se destina pra lá, ó. Então as pétalas acabam virando pra lá, ó. Olha o efeito, que bonito que fica. Então ela saiu daqui e tá apontando para lá, pro céu, né? Aqui tem um outro vaso. Esses brotinhos aqui, essas pétalazinhas, caíram porque tinha um outro cacho dessa suculenta aqui. Só que aí a minha esposa acabou esbarrando e o cacho já tava meio solto, acabou caindo. Peguei as pétalas e joguei aqui em cima, junto com algumas outras agulhas, né, daquela outra suculenta para poder germinar. E olha só aqui, ó, já tenho 3 cachos aqui, ó, saindo, né? Isso daqui a gente ganhou, eu acho que foi uma amostrinha. Tem um pessoal que faz alguns eventos e tudo e dá uns vasinhos de rosa, uns rosinha bem bonitinha. Passei para esse vaso maior, os galhos já estão bem grandes. Agora é só aguardar a época da florata, né? Ali também tem essa aqui, ó. Essa aqui ela veio, minha esposa estava fazendo um curso, eu esqueci agora o nome. Vem um aquário e aí eles colocam uma combinação de areia, toda uma organização, e aí colocam várias plantinhas dentro, terrário o nome, né? E aí eu peguei, ela se desfez do terrário, eu coloquei essas plantinhas aqui, ó, parecem umas mini babosas, né? Que o pessoal chama babosa. Mas é isso. Aqui tenho essa orquídea. Ganhei ela também. Compraram em uma floricultura, um mercado, não sei. E me deram. Eu peguei esse vaso. Peguei uma furadeira, ó. Furei ele todinho. Coloquei carvão como base aqui para ela se enraizar. E aí sempre que eu vou molhar eu deixo ela de molho. Coloco dentro de uma vasilha de sorvete.
e deixo ela repousando dentro da água por pelo menos 1 hora, que é o tempo que esse barro aqui e os carvões aqui, eles absorvem a água, né? Aqui são pés de ipê que eu tô cultivando para poder passar pro chão. Já tá na hora de ir pro chão. Tenho aqui 1, 2, 3, 4 pés de ipê. Aqui é uma rosa do deserto. Coloquei nesse pedaço de filtro de barro, ó. E esse substrato é uma palha que fica em pé de coqueiro. Trago lá da Chapada também. É super leve, ó. Você mexe aqui, ó. Você vê que todo ele mexe. Uma ótima respiração para as raízes, uma ótima drenagem. E até deu um resultado. As rosinhas, as folhinhas menorzinhas. Peguei isso aqui, era um galinho, ó. Só coloquei aqui, já tá todo enraizado. E aqui embaixo, um mini cacto. Essas espadas aqui. E uma buganvília. Tá florindo aí. Também um super vaso. Mas o destaque é aqui, ó. Essas suculentas. Ganhei elas. Eram só pétalas dentro de uma vasilha. Aquelas vasilhinhas que vem com salgado. Branca, rasinha de isopor. Tinha só essas pétalas aqui. E 1 ou 2 agulhas dessa coisinha. Plantei há 4, 5 anos atrás. E olha só o resultado. Né, demorou para cultivar isso daqui. Mas quando vingou, ó, olhando para o longo prazo, sempre compensa. Bonitas demais.